Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pergunta para o seu irmão assim: você dormiu bem? Você já acordou? Pergunta para ele: você já acordou de verdade aqui nessa manhã? O ambiente está propício para que Deus faça grandes coisas. E eu sei que há realmente uma investida no mundo espiritual. Eu me sinto feliz com Jesus porque esse dia chegou, irmãos. E mesmo que não fosse eu que ministrasse nessa manhã, eu estaria feliz porque esse evento está acontecendo. Começou difícil o mês de março e a gente acreditava que Deus ia fazer grandes coisas. Louva a Deus por essa oportunidade, louva a Deus pela vida da irmã Ivete, de Valéria, que estão na direção desse trabalho. Cada uma das irmãs, o pastor Roberto que está ali atrás. As irmãs que estão aí, vocês são bênção de Deus, são realmente mulheres inesquecíveis. Louva a Deus pela vida da missionária Luciana, foi bênção ontem. Quem esteve aqui ontem que recebeu de Deus ontem à tarde? Glória ao nome de Jesus. Bom te conhecer, serva de Deus. Que Deus continue abençoando cada uma das vidas de vocês. Queridos, eu queria fazer algo aqui que o Espírito Santo colocou ao meu coração ontem à noite. Estava orando ao Senhor e Deus dizia assim: antes de ministrar a palavra, eu quero que você honre uma mulher inesquecível. E o Senhor falava comigo sobre a irmã Terezinha. Eu queria que Sara, acompanha ela aqui no altar, por favor. Traz ela aqui. Ode calarassore me canto. Eu acho que a igreja já entendeu antes de eu pedir. Glória ao nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas esperam a morte de alguém chegar para honrar. E porque esse culto está sendo gravado nessa manhã, pode trazer ela aqui para o altar. O Senhor falava no meu coração: honre a fé desta mulher. Os irmãos que estão aqui nesta igreja sabem que desde o ano passado, desde que começou a pandemia, dificuldade era manter a irmã Terezinha em casa, porque nos cultos ela estava presente. Enquanto alguns jovens e adolescentes ficaram com medo do Covid, ela vinha para o culto, ela veio para a oração. Vem para cá, meu amor. Ela vinha para as consagrações, ela vinha para os cultos de manhã. E Deus falava comigo assim: irmã Terezinha, que o Senhor está honrando a sua fé aqui nesse congresso, porque a senhora é uma mulher inesquecível nesta igreja. E eu queria que você fizesse a salva de palmas por Jesus mais forte para a vida dessa irmã. Deus honra quem é fiel. Deus honrou a tua saúde, Deus honrou a sua fé. E eu sei que os anos vão passar, talvez daqui a alguns anos a gente só venha lembrar dela como uma memória. Mas como esse culto está sendo gravado, todas as vezes que alguém vê esse vídeo, hão de saber que nesta igreja houve uma mulher que foi fiel a Deus até o último suspiro. Você está pensando que ela estava ali atrás sentada, todo o período de louvor que foi extenso, ela de pé com as mãos levantadas adorando a Deus. Cutuque seu irmão e diga assim: isso é um exemplo para mim e para você. Quisera você, oxalá eu e você cheguemos os últimos dias da nossa vida com a mesma intensidade de amor por Jesus. Que a glória de Deus nunca falte, minha irmã, sobre a tua cabeça. Eu não poderia sair daqui nesta manhã sem dizer isso. Você é especial para nós. E Jesus tem um cuidado muito grande por você, tá bom? Deus te abençoe. 2 Samuel, capítulo de número 20. Glória a Deus. 2 Samuel, queridos, capítulo de número 20. A glória de Deus, ela está aqui nesta igreja. Oh Deus. Enquanto você acha, eu não vou ler ainda o texto. 2 Samuel capítulo 20, verso 14 em diante. Vou esperar os irmãos encontrarem. Oh Jesus. Digno tu és, digno tu és. Quem achou, diga amém aí. Pode deixar a Bíblia aberta. No instante a gente vai ler. Buscando de Deus, queridos, uma direção para esta manhã. O Senhor ministrava ao meu coração esse capítulo de 2 Samuel, capítulo 20. E Deus falava comigo sobre o poder do grito. Eu buscava de Deus uma orientação. E eu disse: Deus, não são tantos os textos na palavra que fala sobre cura interior. E o tema do congresso é de dentro
para fora. E o Senhor falava comigo e eu comecei a buscar no mundo físico o que é que vinha de dentro para fora. Deus falava comigo, você vai falar sobre o poder do grito. Porque o grito é algo que vem de dentro para fora, sim ou não? Eu fiquei pensando por que é que a gente grita, irmãos, e principalmente pentecostais. Porque quando uma mensagem marca, quando algo fala ao nosso coração, quando a gente sente a graça de Deus, a vontade é de levantar, a vontade é de gritar, a vontade é de falar alto para Jesus. Existem algumas irmãs aqui na igreja que têm voz bem potente, como a da missionária aqui, Luciana. Não precisa nem de microfone, solta e vai. Poder de uma voz. E Deus falava comigo 3 coisas antes de ministrar a palavra. Primeiro, que o grito é algo espontâneo. Segundo, que é único. Cada um de nós aqui tem um tipo de voz. Se vocês reconhecem a minha, e Valéria, se gritar, você vai reconhecer a dela. E se Ivete falar, você vai reconhecer a dela. E aí a Bíblia vai dizer que há tantas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significado. Porque Deus colocou uma impressão de voz em cada um. Cada um de nós tem uma voz. E Deus falava comigo. O que é gritar, queridos? É um som forte que libera de dentro para fora. Os torcedores do melhor time do mundo, vírgula, o Flamengo, sabem o que é isso. De estar num jogo e de repente a gente vai gritar gol e ninguém fala gol. A gente fala gol! Porque a gente quer se emocionar com a partida. Ou quando a gente bate aquele velho dedinho em um móvel, como a gente grita de dor. O grito vem por várias coisas, vem por dores, vem porque a gente está estressado. Tem uma amiga minha que gosta de gritar na rua aí quando está estressada. Ou quando ela quer extravasar, e aí as pessoas gritam, porque vão liberar algo de dentro de si, sim ou não? E aí pela Bíblia, você vai entender aquilo que Deus quer falar hoje. Porque um dia Josué estava rodeando algumas muralhas e Deus deu uma ordem dizendo, você vai rodear, mas você vai gritar. E ao poder do grito, as muralhas vão ruir abaixo. Você conhece o milagre? A Bíblia vai dizer que quando Josué grita, as muralhas caem pelo poder de Deus. Jesus no alto da cruz vai gritar e vai dizer a frase célebre: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? E a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Bartimeu, o cego. Aquele que tinha a capacidade de estar à beira do caminho. E ele era um cego, o nome dele era Bartimeu. É interessante porque Rosivaldo gritou e alguns olharam para trás e isso estava combinado. Porque Deus falava comigo que quem grita chama a atenção de quem está escutando. É por isso que na hora que Bartimeu gritou, alguém disse assim, cala a boca, cego. E ele disse, só tem uma maneira de eu chamar a atenção de Jesus. Eu vou começar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou uma vez, gritou duas, gritou três. E a Bíblia vai dizer que a multidão tentou sufocar o grito de Bartimeu. Tentou calar a voz de Bartimeu. Mas aí Jesus olha e diz assim, manda o chamar. Aí o escritor Marcos vai dizer assim, e mandaram chamar o cego. Eu fiquei, queridos, encucada ontem com essa palavra. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, ele diz assim, manda chamar ele. Ou manda chamar ele pelo nome, manda chamar Bartimeu. Mas vem Marcos e diz assim, manda chamar o cego. Eu nunca acreditaria que Jesus nos chamaria pelas nossas deficiências, ou por aquilo que estava de ruim em nossas vidas. Sabe o que Jesus fez com você um dia? Um dia eu e você éramos cegos à beira do caminho. A gente gritou e ele disse Simval, Ivete, Luciana, Valéria. Ele chamou pelo nome. Ele não chamou pela deficiência. Ele não chamou pelo estado. Ele chamou pelo nome. E Deus falava comigo que de dentro para fora algumas coisas precisariam ser liberadas. E é por isso que eu pedi que você nesta manhã abrisse a palavra em 2 Samuel. Eu quero falar com você o poder de uma voz que mudou uma cidade. E a voz de uma mulher. Você abriu comigo aí, verso 14 do capítulo 20. E passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca.
e todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade. Assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Mas uma mulher sábia gritou de dentro, diga, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E ele disse: eu sou. E ela disse: ouves as palavras da tua serva? E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das, diga comigo, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, repita comigo, Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este homem, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade. Até aí. A voz que mudou a cidade. Queridos, a Bíblia vai dizer que depois das consequências do pecado de Davi, uma revolta se levanta a partir do seu próprio filho chamado Absalão. E Davi estava triste, angustiado, porque ele não queria ter passado por aquilo. E você conhece a história, Absalão vai morrer. E de repente, de dentro do exército de Israel é levantado um homem chamado Seba. Por ciúme, por não se dar bem com Davi, ele se levanta e ele começa a agir contra o reinado de Davi. Só que ele era do mesmo exército. Ele começa a articular coisas, ele começa a planejar situações. E o papel dele era destruir o rei, destronar Davi e tirar as pessoas de perto de Davi e trazer para perto dele para formar um grande exército. Quantos de nós aqui um dia já não passamos problemas com gente de dentro do exército? Tinha a mesma farda, andava conosco, cultuava junto, mas deu problema. Davi estava no trono, era de dentro. Seba também era de dentro, tinha acesso ao rei, tinha acesso às coisas do rei. Mas ele levanta uma rebelião. E a Bíblia vai dizer que ele tenta articular, ganhando o coração das pessoas para se juntar a ele. Só que ele não consegue essa influência. E ele começa a ficar só pelo meio do caminho, mas ele precisa se refugiar em um lugar. E a primeira cidade que ele acha é justamente a cidade de Abel Bet-Maaca. Parece língua estranha, mas é nome de cidade. Diga comigo, Abel Bet-Maaca. Era uma cidade de conselheiros. Era uma cidade que era conhecida por nome. Era uma cidade que quando alguém tinha um problema ia lá buscar ajuda. Era uma cidade que quando as pessoas procuravam auxílio, alento, iam buscar nessa cidade. Só que Seba se infiltra dentro da cidade de Abel Bet-Maaca. E aí ele se esconde. Davi então ouve que ele se escondeu em algum lugar. Pega o seu melhor general chamado Joabe. E a gente sabe que Joabe tem sangue no olho. Quando Davi dá uma ordem para ele matar, ele não só mata, mas esfola. Ele era impulsivo. Onde ele chegava, ele tinha que arrasar o lugar. Então Joabe vai com muita fúria contra a cidade de Abel Bet-Maaca.
Quando ele chega nessa cidade, queridos, vem com todo o peso do seu exército, vem com a fúria tão grande. A Bíblia diz que ele começa a armar um plano, e você vai entender exatamente o que Deus quer falar com você aqui. Porque dentro da cidade tinha uma mulher que era sábia, que era diferente e que era conselheira. Mas agora a cidade estava ameaçada. No muro de dentro, pessoas angustiadas, sem saber o que fazer. De fora, uma guerra instaurada, um exército forte. E a Bíblia diz que a perseguição era tanta que eles jogavam terra por cima, cavavam embaixo e batiam no muro para derrubar a muralha. Deus falava comigo nesta manhã: o inimigo está de fora querendo empurrar a muralha para entrar, está querendo derrubar e cavando pessoas aqui. A fé, os sonhos, a esperança, a expectativa em Deus. Talvez você nesta manhã está com uma cidade que foi ameaçada por aquela situação, e a Bíblia vai dizer que quando Joabe estava ali com aquela fúria dizendo: eu vou acabar com tudo, eu vou destruir com tudo, uma mulher resolve se posicionar e gritar dentro da cidade. Ela poderia esperar a flechada, ela poderia esperar o muro cair, mas ela grita antes da hora. Levanta sua mão para o alto aí. Ela grita antes da ameaça, ela grita antes do problema, ela grita antes da trincheira invadir. E de ouvir, peço-vos, Joabe, chega-te para cá. E a ordem é clara da mulher, porque o grito dela vai atrasar o oponente. E eu preciso dizer isso para você: um dos benefícios do grito é atrasar as atitudes do oponente. Se você for ver, a maioria dos tenistas é uma raquetada e um grito, é ou não é? Os homens que malham na academia, eles levantam a força, mas geralmente gritam. Aqueles que são pugilistas, eles fazem isso. Os boxeadores, eles vão boxear, mas daqui a pouco eles vão gritar em algum momento. E cientificamente falando, isso atrasa a estratégia do inimigo. Deus falava claramente comigo hoje: eu trouxe você nesta manhã para restaurar a voz de homens e mulheres desta igreja. Deus vai começar a tocar na tua voz nesta manhã. E isso não é só espiritualmente falando, é físico. O ambiente está propício para cura. E talvez, se você está aqui nesta manhã e tem um problema na sua voz, tenha fé para colocar a mão na tua garganta e dizer: Deus, restaura a minha voz, restaura a minha voz. Queridos, um dia eu passei uma situação que eu não entendi. Eu comecei a ficar sem voz do nada. E aquilo começou a me dar um desespero, porque um dia, ministrando louvor na igreja, minha voz sumiu. E só a igreja cantou. E eu não estava rouca, eu não estava gripada. Eu falei: Deus, o que é isso? De repente nós estávamos numa campanha de oração e subimos ao monte, e Deus tomou a vida de um irmão e disse assim para mim: o projeto do diabo era te deixar muda e arrancar de vez a tua voz, mas o Senhor hoje desfaz isso. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Quantos gritos aqui dentro estão sufocados. Você está dando grito por fora, você está gritando para a igreja, você talvez deu glória a Deus mais alto desta igreja, mas tem vozes aqui dentro gritando para sair, mas você não tem coragem de deixar ela pular. Gritos sufocados, de dores antigas, de perdas, de frustrações, de decepções, de palavras que martirizaram o seu interior. E na caminhada a gente aprendeu que ser forte era guardar tudo pra gente, porque esse é o perfil da mulher de Deus. Suportar tudo calado e glorificar o nome do Senhor. Porque falar é sinônimo de fraqueza na mente de alguns. Mas o Senhor disse nesta manhã: eu preparei um culto para você gritar. Eu preparei um culto para você gritar antes que a muralha caia. Eu preparei um culto para que você possa intervir antes que a vida seja derrubada. E Deus falava muito claro comigo que quando a mulher gritou de dentro, Joabe parou do lado de fora. Essa passagem é interessante, queridos, porque ela não era uma mulher comum, ela tinha voz dentro da cidade. Ela não era uma mulher faladora, que quando ela falava ninguém mais queria escutar. Ei, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, muitas vezes temos gritado pelos motivos errados e com as pessoas erradas. Usa esse potencial da tua voz para liberar aquilo que Deus já mandou na sua vida.
Mas o que a gente faz? A gente grita por depressão, a gente grita por tristeza, a gente grita com o marido em casa, quem tem, grita com os filhos, grita com as pessoas. E quantas vezes a gente, ao invés, queridos, de liberar algo bom, a gente só ecoa brados. E eu quero te dizer uma coisa: o grito que vem pelo Espírito não incomoda ouvidos. Se fosse assim, a gente já teria estado surdo na igreja, é ou não é? Quantos cultos a gente já não foi que parecia que a gente ia voltar sem audição? De tanto que pessoas gritaram, de tanto que pessoas extravasaram. Só que isso nunca trouxe prejuízo. Mas eu queria perguntar para você: todas as vezes que você entra numa discussão e você grita, como você se sente depois? Exausto, cansado, cabeça dói, a alma fica angustiada, porque você sabe que não falou a maneira certa e das coisas certas. A mulher gritou na hora certa. A mulher gritou e gritou para um general. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando aquela mulher grita, Deus falava uma palavra para entregar para a vida de irmãs aqui, que estão num cantinho querendo resolver os seus problemas. O problema não era daquela mulher que a Bíblia não dá nome, o problema era da cidade. Mas Deus me mandava dizer nessa manhã: Deus te chamou para resolver problemas além dos teus. Deus te chamou para resolver coisas além das tuas. Enquanto você senta e diz: a minha dor, o meu altar, o meu luto, a minha tristeza, tem gente lá fora precisando entrar dentro da cidade. Deus está dizendo nesta manhã: é hora de você ecoar o teu brado. É hora de você liberar aquilo que o Senhor te deu como voz. E aí eu achei muito interessante as irmãs cantando ontem aqui no coral. E ela dizia assim: eu sou uma delas, né? Quando eu li o texto eu fiquei pensando. A mulher grita de dentro da cidade: ouvi, Joabe, eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Você pode dizer isso? Eu sou uma das. Eu sou uma das pregadoras, não sou a melhor pregadora. Eu sou uma das vozes que cantam, não sou a melhor voz. Eu sou uma daquelas que intercedem, não somos a melhor intercessora. Você é uma no meio de uma multidão e sua voz tem sentido. Mas a palavra que Deus diz nesta manhã: não queira gritar quando a sua voz ainda não é para gritar. Tem tempo de falar e tem tempo de silenciar. Sabe o que tem acontecido, queridos? Tem pessoas que têm querido ganhar no grito algumas coisas, achando que a autoridade é grito. E dizer que Deus mandou só vale se eu gritar. E Deus está dizendo claramente nesta manhã: Deus te deu uma voz, mas a sua não é a melhor, é só mais uma no meio das pacíficas e fiéis de Israel. E ela vai desenvolver o diálogo e vai dizer assim: eu não acredito, Joabe, que você vai matar a cidade que tanto abençoou Israel. Eu não acredito, Joabe, que você vai trazer a estrutura abaixo daquela que já sarou tantas vidas. E aí entra então no ponto-chave daquilo que significa o congresso de dentro para fora. E aquilo que Deus falou comigo. Porque o problema não era fora da cidade, era dentro. Tinha um intruso dentro. Deus falava comigo nesta manhã: é manhã de expulsar os intrusos que estão aí dentro. Alguém entrou aí dentro para difamar o nome da tua cidade. Alguém entrou aí dentro para desfazer a obra que Deus já prometeu. Alguém entrou aí dentro tentando roubar a tua alegria. Alguém entrou aí dentro e ele tenta entrar todos os dias para trazer incredulidade, dúvida daquilo que Deus já falou. Quantas vezes os intrusos vêm na nossa mente, vêm no nosso coração, te deu complexo. Tem mulheres aqui que não tem mais coragem nem de se olhar no espelho. Deus está dizendo nesta manhã: olhe de novo, volte a fazer as pazes, expulse esse intruso que entrou aí da baixa estima, daquilo que não agrada ao Senhor. Você é uma voz no meio da multidão. Não tem espaço para Seba dentro de nós. Não tem espaço para Seba dentro da nossa cidade. E quando aquela mulher viu
a situação que estava dentro daquela cidade. Ela disse: só há um jeito, eu vou reunir o povo e a gente vai tirar esse homem daqui de dentro. E a Bíblia diz que ela tomou conselho, Ivete, com o povo de Israel, e diz assim: o que nós vamos fazer? Aí eles disseram assim: só há um jeito, vamos cortar a cabeça e lançar de dentro para fora do muro. Só tem um jeito. Eu vou pegar esse homem que está aqui, acuado, com medo, porque agora o rebeliador estava sozinho. E aí o que acontece? A Bíblia diz que de dentro da cidade, Deus dá uma ferramenta. E eu preciso que você estenda as mãos assim nessa manhã, porque Deus vai te presentear com uma espada afiada cortante. Porque é tempo de você parar de usar a espada dos outros. E Deus está dizendo: sou eu quem estou te dando autoridade nesta manhã. Porque Seba entrou aí dentro, mas ele não pode continuar vivo. E Deus está dizendo: hoje é manhã de morte para os intrusos. Hoje é manhã onde eu vou destronar os cadeados que estavam fechados. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta igreja. E Deus fala ao meu coração assim: enquanto você prega, cadeias estão sendo quebradas dentro de corações. Pessoas que gritam na igreja e que estão com gritos sufocados na alma. Hoje é teu dia, minha irmã. Hoje é teu dia. A ordem foi: corta e lança. Diga comigo: eu vou cortar e eu vou lançar. Porque a gente não pode conviver com coisas mortas dentro da cidade. Seba estava dentro e sabe o que ela fez? O texto vai dizer que eles se reuniram, cortaram a cabeça do homem. E eu digo para você, poderia ter cortado qualquer parte do corpo, mas por que a cabeça? Porque estava impedindo qualquer possibilidade daquilo voltar a reviver. E Deus está dizendo nesta manhã: chega de chorar pelas mesmas coisas. Chega de sofrer pelos mesmos intrusos. Chega ano após ano, dia após dia, a mesma conversa, a mesma ladainha. Missionária, eu estou passando por isso, a minha tristeza é por isso, a minha angústia é por isso, a minha dúvida é por isso. Sempre as mesmas coisas. Deus está dizendo nesta manhã: você vai cortar e vai cortar pela cabeça. Você vai impossibilitar qualquer coisa dele reviver aí dentro. Você crê nisso? E a gente vai fazer isso aqui no final como um ato profético. Mas a Bíblia diz que a mulher passa a espada na cabeça junto com a cidade, pega o homem, imagino, pelo cabelo e joga para a muralha, para fora. E Joabe vai receber aquilo. E é interessante porque quantos sentimentos muitas vezes aparecem em nossos corações. Eu não vou me demorar e já estou finalizando a mensagem. O recado de Deus é muito direto para esta manhã. Mas eu quero dizer para você quantas coisas que tem aí dentro que estão te impossibilitando de viver o melhor de Deus. Você canta que tem coisa boa chegando, mas quando você sai da porta para fora, parece que os mesmos intrusos voltam a minar a sua mente. As mesmas palavras, as mesmas intenções. Ministério de Louvor pode até já me ajudar aqui nessa última parte. São os mesmos sentimentos, são as mesmas coisas. E Deus está dizendo de uma maneira muito clara nesta manhã: eu quero entrar no desespero, eu quero entrar no medo, eu quero entrar na angústia, eu quero entrar na dúvida, eu quero entrar no complexo gerado de inferioridade ou de superioridade. Eu quero entrar na neutralização do inferno, dizendo para você que você não é de Deus, ou que você não é exemplo. Eu quero entrar nas palavras que um dia disseram para você, dizendo: você não presta, não vale nada, nunca vai ser ninguém. Eu quero te dizer nesta manhã: você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. E quando Ele te chama, Ele não te chama pelo teu intruso. O intruso é alguém que chega sem ser convidado. O Espírito Santo nunca foi intruso, ele sempre bate na porta. E a palavra de Deus para você nesta manhã é: só há uma maneira de expulsar isso, é deixando o Espírito entrar e expulsar o outro que está dentro. É você pegar a espada
risada que Ele um dia te deu, cortar a cabeça desse sentimento e dizer: a partir de hoje, minha cidade volta a ter paz. Eu estou jogando de dentro para fora tudo aquilo que me impede. Eu estou jogando de dentro para fora tudo aquilo que impossibilita o meu chamado. Eu estou jogando de dentro para fora tudo aquilo que está paralisando a minha fé, que está roubando o meu sorriso, que está roubando a minha alegria, que está tirando a minha capacidade de sonhar. Eu vou tirar de dentro para fora. Oh, Jesus. E a Bíblia diz que quando a cabeça sai, que Joabe pega uma buzina entoada do lado de fora. Oh, Deus. Buzina em Israel era sinônimo de sinais de guerra e de paz. A buzina foi entoada e a Bíblia diz que o exército recua e volta para casa, e Seba agora está morto, e na cidade tem festa. E dentro da cidade volta a ter alegria. E dentro da cidade volta a ter conselho. E dentro da cidade volta a ter palavra. E dentro da cidade volta a ter algo novo. Eu queria que você se colocasse de pé para finalizar comigo essa mensagem. E dentro da cidade volta a ter visão de Deus. E dentro da cidade volta a ter sonhos proféticos. E dentro da cidade volta a ter oração de madrugada. E dentro da cidade tudo aquilo que é intruso estava saindo. A ordem de Deus nesta manhã é: corta e lança, corta e lança, corta e lança. Isso não te faz bem, isso está atrasando a obra de Deus. Que todo Seba nesta manhã seja despedaçado. Você vai fazer isso comigo nesta manhã. Eu vou contar 3. Quando eu contar 1, você bota a mão no seu coração. Quando eu contar 2, você puxa. E quando eu contar 3, você joga lá para a porta. Amém? Repetindo, quando eu contar 1, você bota a mão no coração. Quando eu contar 2, você puxa. E quando eu contar 3, você joga lá para fora. E você grita o mais alto: eu sou livre. Depois, esse sentimento, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de derrota, de fracasso, bem baixinho, esse sentimento de que você nunca vai avançar, esse Seba que entrou de dentro do exército dizendo para você, te humilhando, massacrando a tua alma, esse Seba que entrou na tua cidade para roubar a paz, ou para tirar o prestígio que havia em Abel Bet-Maaca. Eu estou dizendo nesta manhã: vai sair agora. Não aceitamos mais, Senhor. Estamos com a nossa mão no coração. Número 2, puxa aí para a sua mão que está dentro. Diga assim comigo: está aqui, Deus. Eu não contei para ninguém, mas o Senhor sabe. Diga: está aqui na minha mão. O Senhor sabe os desejos errados. Diga: o Senhor sabe as guerras no mundo espiritual. Diga: o Senhor sabe a batalha na minha mente. O Senhor conhece, meu Deus, as minhas dores e as minhas dúvidas. E eu te digo nesta manhã: Ele está aqui na minha mão. Mas na minha mão também tem espada. E o Senhor está cortando nesta manhã toda a cabeça de falta de perdão, toda a cabeça de ressentimento, toda a cabeça de medo. Jesus está aqui. Eu estou cantando, queridos, eu estou falando. E é como se no mundo espiritual estivesse fazendo assim, só quebrando uma a uma. Ei, mulher, esse sorriso seu que era pequeno volta a ser largo, porque Seba está saindo daí de dentro hoje. Número 3, se prepara para jogar e gritar. É de dentro para fora. 1, 2, 3, diga: eu sou livre. Receba renovo de Deus. Receba a graça do Espírito. Pode louvar, pode louvar. Ele me calma,
fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Chega de viver pingos de gotas. Incendeia. Chega de viver Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito que desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Cadê a missionária Luciana? Por favor, aqui, querida. Ela é lá do estado de São Paulo. E enquanto eu orava por essa mensagem, Deus disse que daria vozes que salvariam cidades. E nós representando a Bahia e ela o estado de São Paulo, eu quero orar junto com ela e com vocês. Vai vir uma unção de Deus sobre o nosso Brasil, irmãos. Vai vir uma unção de Deus sobre o nosso Brasil. Você crê nisso? Levanta a tua mão para o alto. Os estados estão sendo visitados nesta manhã. Deus dará vozes femininas nesta nação. Deus levantará vozes para salvar cidades. Deus levantará mulheres com gritos. Em Itabuna, em Ilhéus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, na Amazônia, no Pará, em Manaus, onde houver uma cidade do mapa brasileiro, eu creio, como a América teve que declarar e a Europa, que viria um avivamento sobre o Brasil, e Deus está contando com a nossa voz. Deus te dará uma voz naquele estado, missionária Luciana. Como a palavra que você me disse naquela porta, que quando você pisasse naquele estado, decretos seriam mudados por amor de ti, eu creio. E nós oramos porque tem crente de São Paulo vendo a live. Diga comigo em nome de Jesus, destrava São Paulo, Jesus. Diga comigo, destrava os cultos de São Paulo. Diga, toca nos governadores de São Paulo. Diga, toca agora lá. Envia fogo lá agora. Disseram pra ela, não venha pra Itabuna, mas aqui tem voz de há um avivamento vindo sobre o Brasil. Há um avivamento vindo sobre a nossa nação. E não vai começar de vozes grandes, começará de vozes pequenas. Diz o Senhor nesta manhã: é tempo de gritar. É tempo de gritar. É tempo simval de ecoar. É tempo de ecoar. Talvez você está dizendo aí. Talvez você está dizendo aí nesta manhã: minha voz é pequena. Quando eu abro a boca as pessoas mal escutam. Ninguém pode calar um adorador. E eu queria que nesta manhã você gritasse o teu nome. Grita o teu nome aí e diga: sou eu, Jesus. É a minha voz. Diga: eu estou te dando a minha voz e gasta ela. Eu não sei você, mas eu quero morrer pregando, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero morrer falando de Jesus. Eu não sei você, mas é um tempo de ceifa sobre a terra. Deus está recolhendo os santos. Deus está tirando os crentes. E Deus está dizendo nessa manhã: não é tempo mais de sufocar. Não é tempo mais de sufocar.
Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diga: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Novas visões. Incendeia, Novas incendeia. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não é crente, quiser Santo tomar uma decisão, está na Espírito, hora. desce como fogo. Se você estava Santo afastado Espírito, dos caminhos do Senhor, Jesus te chama nessa manhã. Incendeia, incendeia. Há uma cidade cheia de problemas para ser resolvidos. E Deus conta com a tua voz potente, Raiza. Deus conta com a tua voz potente, Valéria. Deus conta com a tua voz, Jefinho, Elisângela. Deus conta com a tua voz, Renata. Deus conta com a tua voz, Milena. Deus conta com a tua voz, Mariene. Deus conta com a tua voz, mulher. Deus está dizendo nesta manhã: Santo Espírito, libera o grito. Santo Espírito, Libera o grito. Libera o grito nesta manhã. Mistura esse grito com glória, aleluia, línguas estranhas. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor. Libera. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor nessa manhã. Aleluias. O que dizer, o que fazer diante de um Deus tão glorioso. Aleluia. Se assente por um momento. Nós já estamos terminando. Eu acho que já podemos começar a agradecer ao Senhor por esses dias. Que manhã maravilhosa, que palavra maravilhosa. Tome posse, querido. Como a pregadora disse, não saia ali fora e pegue novamente os sentimentos ruins, não. Leve esse aí que Deus plantou dentro de você. Leve essa bênção que Deus derramou sobre nós nessa manhã. Amados, ontem eu pedi aos irmãos para adiantarem os seus almoços, né? E eu tenho certeza que você fez isso. Às 16 horas tem mais. Ainda tem mais de Deus para nós. Deus ainda vai falar mais aos nossos corações. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aqui nessa manhã. Leve com você essa palavra que Deus ministrou em nossos corações. Amém? As mulheres também, procurem chegar um pouquinho mais cedo, assim como nós fizemos ontem. Amém? Deus abençoe, a palavra está com o nosso pastor. Bênção de Deus. Pais amados, algumas pessoas indagaram por que não mudou o culto para as 18, já que o decreto foi derrubado, mas ele foi derrubado em partes. Nós podemos transitar após, mas não podemos ter eventos, viu? E eventos da igreja continuam sendo das 18 às 19h30 somente para live. E o nosso culto é presencial antes das 18. Por isso que a gente não colocou o culto às 18. Ontem conversando com o pastor Isaías e a gente estava alinhando sobre isso, viu? Para não cairmos em situações que eles podem vir parar o culto. Então das 16 em diante a gente tem liberdade de gritar e de bradar
e de julgar a cabeça de Seba lá no rio Cachoeira, lá no mar. É isso? Porque esse capeta vai bater em retirada e está tentando impedir a bênção da igreja. Coloque-se de pé. E nós estamos ateando fogo na cabeça do governador, viu, irmãos? Esteja orando pelo Rui. Vamos atear fogo na cabeça dele para que venha ter a sabedoria de Deus, não do homem. Pai, eu te louvo por essa manhã, te louvo pela vida da missionária Rayane, pela vida de Jefinho na ministração dos louvores, pela vida dos irmãos que estão nos ajudando nessa transmissão, por você que veio nessa manhã, que possa voltar abençoado e retornar às 16 horas para encerrarmos essa série de cultos, glorificando e exaltando a Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja contigo não hoje, mas para sempre. Você concorda dizendo amém? Até daqui a pouco. As irmãs que receberam aquele papelzinho, aguarde um pouquinho, por favor. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar no outro lado e você vai andar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Ô, glória. Vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Sara, Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. aleluia. Raíssa, fala o número pra mim aí de